há 10 anos atrás, estava no meu último ano de graduação em Geografia. E, por uma dessas questões do destino, acessando no início ainda das compras online, eu me deparei com um desses instrumentos que alguns aqui devem estar se lembrando até com saudosismo. E eu, lá na Geografia, ousei adquirir um equipamento deste. E para ligar um GPS nesse Palm 5X, a gente precisaria até de um cabo serial para interligar ele. Hoje, e naquela época, fui questionado por colegas, professores, coordenadores de cursos. Isso realmente é geografia? Isso estará acessível para todos? Isso, na verdade, é uma apropriação, isso poucos vão ter acesso, nós não vamos ter condições disso. Que bom que todos estavam errados, e a nossa plenária mostra isso. Estamos vendo que o que era visto como futuro, por um jovem, talvez idealista, se tornou presente. O que antes era quase inacessível para as pessoas, e se pensarmos ainda mais na população em geral, ninguém vai ter um celular com GPS. E agora, se todo mundo encostar aí no bolso, nós temos dispositivos que estão coletando geolocalização. Interessante lembrarmos então que o que nós estamos trazendo hoje, na plenária e durante esse evento, é o futuro, mas não numa visão somente um dia irá acontecer. Hoje nós já temos acesso a isso. Nós trouxemos realidade com humanidade e provamos que é muito mais do que uma utopia tecnológica ou tecnicismo. E para continuarmos a ver que o futuro já chegou, convido Carlos Cardona, arquiteto de soluções da Esri, para nos mostrar o ArcGIS Pro, que muitos, alguns anos atrás, poderiam 2D, 3D, integrado. Vamos ver acontecendo neste momento. Talvez sejamos a última geração que utilizaremos uma frase que alguns nesse momento estão pensando, ou até falaram para o colega: vou me conectar à internet. Daqui a um tempo, o conceito de vou me conectar, as madrugadas esperando para o seu modem funcionar, elas foram passando e cada vez mais nós utilizaremos menos esse conceito, o conectar à internet, porque nós já estaremos conectados quase que 20 ou 24 horas, 7 dias por semana. Mas existe um conceito de 1999, não se preocupem que não é uma nova história sobre a minha graduação, e esse conceito em 99 era da geografia das coisas. Talvez ele também fosse um pouquinho louco naquela época, falar de geografia, a internet das coisas. E quando a gente fala de internet das coisas, do que nós estamos falando? Talvez até de uma mamadeira conectada, isso é fato, Ela manda para o dispositivo dos pais o quê? Temperatura, o quanto bebeu de leite, se está faltando algum nutriente, inclusive, se for desenvolvido um sensor para isso. Então, quando falamos da internet das coisas, estamos falando do quê? Objetos enviando dados e se comunicando com outros dispositivos. Interessante. Nós, aqui, reunidos como engajados em inteligência geográfica, podemos já avançar nesse conceito. Se ainda a internet das coisas é muito recente, nós já podemos falar da geografia das coisas. Interessante, inclusive, salientar que a imagem sobre geografia das coisas, num dos sites mais conhecidos aí, de procura rápida na internet, é muito semelhante com a mensagem do primeiro site da Esri. Vejam só, o conceito da conexão com o mundo, da internet das coisas, é o conceito já inerente da inteligência geográfica, do GIS. Ou seja, nós vamos falar agora do quê? Do GIS em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo. Muitos daqui estão felizes, surpresos, satisfeitos em verem tantas novidades, como hoje é muito mais rápido, não a técnica por si só, mas sim o que eu consigo analisar posteriormente. Quanto tempo a gente não perdia, literalmente, para construir essas bases, construir novos mapas, e vocês estão se falando alguns daí. Peraí, eu comecei essa revolução geoespacial, eu estou construindo essa revolução geoespacial, e já faz um bom tempo. Eu já sou um usuário de SIG, eu já trabalho com essa plataforma.
Alguns aqui talvez já trabalharam com essa máquina, né? Mas o grande ponto, inclusive aqui como uma pequena homenagem ao professor Roger Tomlinson, que faleceu em fevereiro deste ano, é incrível pensarmos o nome do documentário onde toda essa área surgiu: Dados para Decisão. E para que nós possamos tomar decisões com os dados, não importa a técnica, não importa a ferramenta, importa a inteligência geográfica. Geografia e tecnologias unidas, para que consigamos construir bases de dados confiáveis, análises espaciais avançadas e modelagem de sistemas complexos. Seja desde uma simples sobreposição visual, como nós vimos várias essa manhã, até alcançarmos também análise espacial. E qual melhor, ou que melhor plataforma do que a plataforma ArcGIS para isso? E muito mais, o nosso querido ArcGIS for Desktop. Todos conhecem aquela imagem que está ali em cima? É um dos primeiros registros, ou a primeira imagem de satélite que nós temos recobrindo uma área, acreditem ou não, vocês vão ter que acreditar em mim, em cima do Oceano Pacífico, próximo ao México. Modificou um pouquinho, né? Esse aqui também, talvez vocês carregassem um desse no carro para marcar, por exemplo, na sua rede social onde você esteve, né? Esse é um dos primeiros GPS comerciais que nós temos, né? Só o que está dentro do seu smartphone, né? Caberia aqui. Esse aqui eu não vou nem comentar com ninguém, para ninguém entregar a idade, né? Onde nós armazenávamos os nossos dados. Vejam só, as tecnologias evoluem, as técnicas avançam, nós vamos continuar trabalhando com isso. Aqui temos o primeiro mapa, um dos primeiros mapas, lá daquele documentário, Data for Decision. Mas será que hoje os seus mapas continuam dessa maneira? Ou será que a nova visão que vocês já estão construindo dos mapas são dessa maneira? O que a Pixar tem a ver com inteligência geográfica? Talvez porque no Carros 2 eles utilizaram uma tecnologia que nós vamos ver, chamada City Engine. Então, será que nós não temos que transformar a nossa visão em que os nossos sobrinhos, filhos, etc., já conhecem mapas de inteligência dessa maneira, e será que nós continuamos a construir mapas dessa maneira? Nós vamos então agora, com Carlos Cardona, ouvir algo muito interessante e que estamos falando de mudanças, e essa sim é uma grande revolução. Não é criarmos 3D ou 4D, é trabalharmos, é pensarmos e planejar em 3 e 4 dimensões. Vou a campo, coleto dados, insiro nas minhas ferramentas, analiso esses dados, crio uma infinidade tremenda de dados, informações, transformo isso em conhecimento, e aí eu vou transformar ou compartilhar isso como? Eu vou passar um pendrive? Eu vou passar em shapefile? Como que eu vou compartilhar essa informação? Alguns anos atrás, esse aqui são 2 telas demonstrativas de um artigo que eu publiquei em 2003, trabalhando com web mapping. Cerca de 5.000 linhas de código para isso rodar, né? Fora toda a inteligência de coleta, análise de dados. E se hoje, e aqui falando como professor, como líder da vertical de educação, quantos mestrados, doutorados, TCCs não são publicados e sempre existe aquela recomendação final, proposta para futuros trabalhos. Legal, quero continuar. Onde está a base de dados? Ah, não tem. Aí quantas pessoas, não que isso ocorra, quantas pessoas não pegam o anexo, o mapa e começam a vetorizar novamente? Começa a construir novamente a mesma base que alguém já trabalhou. E nem vou citar curvas de nível, né? Processo de vetorização em cima de vetorização. O que nós vamos mostrar agora para vocês? Um novo momento. Como conseguimos criar uma interface extremamente agradável de utilizar, extremamente fácil de se configurar e disponibilizar esses dados de maneira pública, de maneira acessível e de maneira muito rápida. Por favor, Open Data. Muitas visões, muitas propostas, o presente acontecendo hoje, o futuro acontecendo hoje no presente. Mas para que isso realmente ocorra, alguém tem que colocar a mão na massa. Alguém tem que trabalhar com esses dados.